do Senhor, mais um vídeo, olha aí, mais um encontro. Como você está aí do outro lado da telinha? Trago hoje mais um assunto interessante. Hoje eu vou estar falando sobre Gamaliel. Quem foi Gamaliel? E o que significa essa expressão aos pés de Gamaliel? Vamos lá aprender? Antes, como sempre eu peço, e eu vou sempre estar pedindo para ajudar o crescimento do canal, para você se inscrever, é gratuito. Você pode também ativar as notificações, clica no sininho e dê o seu joinha. Vamos lá para a Bíblia? Você já está aí com a palavra de Deus? Então abra no livro de Atos, capítulo 22. Atos 22. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Podemos? O texto diz assim: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Deixa eu só explicar aqui. Paulo, ele chega em Jerusalém. Quando você abre aqui o capítulo 21, você vê que Paulo ele é preso no templo. E agora ele vai estar diante do Sinédrio, ele vai estar diante ali do Tribunal da Justiça, e ele vai começar a se defender, e ele vai contar todo o testemunho dele, mas não é o nosso caso aqui nesse vídeo. Eu vou usar só esses 3 versículos, porque Paulo ele vai se apresentar, e essa apresentação de Paulo é muito importante. Então vamos lá. Aí no versículo 2, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E diz, então Paulo, ele agora como um judeu dos judeus, fariseu, ele vai agora apresentar a sua defesa, e ele começa dizendo assim no versículo 3, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele vai se referir a uma região, a uma cidade e a uma região, mas criado nesta cidade. Qual cidade? Jerusalém, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Aí você começa a observar a herança que ele deu continuidade. Zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu vou ler o versículo 4, que diz assim: persegui este caminho, no caso, Jesus Cristo, até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Então Paulo, ele começa agora a apresentar sua defesa, mas ele vai mostrar sua origem, ele começa a apresentar quem ele verdadeiramente era. Aí a gente vai pegar essa expressão aqui, que ele foi criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Quando a gente fala assim, aos pés de Gamaliel, essa expressão, aos pés de Gamaliel, não necessariamente, tá, significa que ele estava presente com Gamaliel aprendendo, tá? Existe também uma possibilidade de Paulo estar aprendendo sob a influência de Gamaliel, ou seja, debaixo da influência dos ensinamentos de Gamaliel, ok? Então a gente, como não tem nada definido, né, preciso da sua presença diante de Gamaliel, porque ele usa essa expressão, aos pés de Gamaliel. Então, como associar? Sentado mesmo, ouvindo Gamaliel, ou debaixo, né, dos ensinamentos e submisso à influência de Gamaliel, cismei com Gamaliel. Então vamos lá entender. Quando a gente fala de Paulo, eu já falei aqui, esse judeu aqui, Paulo, ele era doutor da lei. Olha só, doutor da lei. Eu coloquei algumas características de Paulo porque são muitas, ok? Mas eu quero usar só essas aqui por causa do conteúdo desse vídeo. Ele era doutor da lei dos fariseus. Então ele era alguém que tinha uma precisão no conhecimento da lei. Escriba. Então, se ele era um doutor da lei farisaica, né, dos fariseus, e também escriba, você começa a observar aqui
que ele tinha um total conhecimento acerca do ensinamento da lei. E Paulo também era um membro do Sinédrio. Aí quando a gente fala de Sinédrio, associa, tá? Como se fosse um tribunal da justiça hoje, ok? E aí quando Paulo ele fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, a princípio a gente pensa logo assim, poxa, então Paulo que matava, nós até lemos aqui na defesa dele, que ele vai falar aqui, né, que ele metia em prisões tanto homens como mulheres, ou seja, ele prendia todo aquele que cria no caminho, no caso, na pessoa de Jesus Cristo. Aí você fala assim, poxa, ele matava, ele estava presente na morte de Estevão. Estevão, quando cai perto de Paulo. Aí você fala assim, puxa, é isso que a escola de Gamaliel, os ensinamentos da escola de Gamaliel ensinava a matar? Eu coloquei aqui, tá, amados, que você vai observar que não era exatamente isso, era uma característica do zelo que Paulo tinha ao extremo pela defesa da lei. Eu não posso esquecer também que Paulo era filho de Simão e neto de Hilel, H-I-L-E-L. Isso aqui é só conhecimento mesmo da história de Paulo. Então vamos lá. Eu já sei que Paulo, então, ele era um detentor do conhecimento da lei. Se ele, como ele fala aqui, ó, aqui onde tá, aqui, que ele cresceu aos pés de Gamaliel, o que você entende? Você entende, então, que Paulo, ele excedia, tá, em sabedoria aos outros meninos, aos outros rapazes, aos outros jovens, aos outros homens. Ele estava além de muitos judeus. Justamente por quê? Porque ele era uma pessoa com extremo zelo pela lei. Aí eu separei um texto aqui, primeira carta aos Coríntios, eu quero ler com vocês, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Vamos ler aí, por favor? Eu vou pegar aqui a minha lupa. 14, qual é o versículo? Versículo 21. Primeira carta aos Coríntios, 14, versículo 21. Diz assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aí você pergunta, professora Marlene, por que a senhora está lendo esse texto? Justamente por causa dessa expressão aqui. Está escrito na lei. Essa expressão, ele poderia falar, está escrito conforme Isaías, não. Era uma tradição exatamente dessa lei, né? Dessa escola, da tradição farisaica de Gamaliel, de se expressar ao livro do Antigo Testamento como lei. Então, essa tradição farisaica de Gamaliel, ela se dá exatamente trazendo essa expressão, tá? Está escrito na lei, ok? Agora eu quero também ler outro texto com vocês. Atos 5:34. Atos 5, livro de Atos, capítulo 5, versículo 34. Vamos observar agora o conteúdo desse texto que vai fazer uma diferença assim muito grande no entendimento acerca de Gamaliel e de Paulo. Vamos lá, diz assim, ó: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Só até aqui, mas vamos entender primeiro, tá? Aqui no caso,
estava acontecendo uma grande perseguição acerca dos apóstolos. E, na verdade, querida, eles queriam detonar, acabar com aqueles apóstolos que estavam ali. E você observa que Gamaliel ali, milagrosamente, ele interfere a favor dos apóstolos. Vamos entrar agora e entender a diferença entre Gamaliel, a atitude de Gamaliel e a atitude de Paulo, de Saulo, que depois se tornou Paulo. Observe que Gamaliel aqui, ele se apresenta como um pacificador. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Vamos lá? Porque o que Saulo fazia, né? Eu coloquei até 5 observações aqui, não representa exatamente o pensamento de Gamaliel. Não é porque Gamaliel ele ensinava alguns aspectos da lei, que eu vou ler aqui 5, que são vários, muitos, que Paulo tinha que fazer aquilo. O extremo zelo de Paulo pela lei fez com que ele perseguisse, ofendesse, matasse, prendesse cristãos. Exatamente isso. E quando ele tem esse encontro com Jesus, ele está indo em direção a Damasco justamente para o quê? Para perseguir os cristãos de Damasco. É quando Deus aparece, ok? Então, vamos observar quais eram os ensinamentos de Gamaliel. Aí você vai começar a entender. Gamaliel, ele ensinava, né, dentro da lei, o que exatamente, a lei ensinava. Essa escola, né, que farisaica que Gamaliel tinha, o que ensinava? Qual era o comportamento dos judeus? Os judeus atavam fardos pesados e difíceis de suportar. Eles faziam isso, era o comportamento dos judeus. Eles colocavam fardos pesados nas pessoas, difíceis de suportar, mas eles não conseguiam carregar. Eles faziam obras justamente para serem o quê? Visto não por Deus, mas pelos homens. Eles amavam os primeiros lugares nas ceias. Ele amava as primeiras cadeiras das sinagogas. Eles amavam as saudações das praças, gostavam de ser reconhecido. Até aí, ok. Por quê? Porque era o ensinamento da lei e eles viviam dessa forma. Só que Saulo, ele ia além. Aí quando você vê aqui Gamaliel, como o texto diz aqui, doutor da lei, venerado por todo o povo, ele entra e manda com que haja o quê? Um sossego. Coloca os apóstolos para fora, por favor. Acautelai-vos, tenha respeito. O que vocês vão fazer com esses homens? Então você observa que a moral de Gamaliel, ela se diferenciava das atitudes de Saulo. Gamaliel aqui se apresenta como um pacificador, em Atos, capítulo 5, versículo 34, que eu li. E aí você observa Paulo se apresentando antes da conversão como alguém o quê? Totalmente perseguidor contra o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, de tudo isso que eu estou falando, o que se aprende então? O que significa? Quem era Gamaliel? Um detentor da lei, um homem ilustre, muito reconhecido, né? Doutor da lei, ensinava a lei, como esses 5 aspectos que eu falei. Só que a questão de Paulo, ou seja, já abusava, e além do que Gamaliel ensinava. Como assim? A gente começa a observar aqui que quando você olha para Gamaliel, você já vê Gamaliel assim, com uma boa postura moral em relação até mesmo aos cristãos. Já Saulo, para expressar o seu total zelo pela lei, ele ofendia os seguidores de Jesus Cristo. Então você observa que Paulo sentou aos pés de Gamaliel, mas eu não posso definir nada, dizer exatamente se ele sentou mesmo no aprendizado ali, diante de Gamaliel, na escola, tá? Ou ele está se referindo que foi criado
sob a influência e os ensinamentos de Gamaliel. Porque você olha para Gamaliel, uma conduta totalmente diferente. Você vê Saulo matando os crentes. Então o que você entende? Você entende que Paulo, ele abusava, ele ia além, tá? Ele chegava ao extremo para poder perseguir aos cristãos. Então, quem foi Gamaliel? Um doutor da lei. E o que é sentar aos pés de Gamaliel? É o quê? É estar debaixo de todo o ensinamento, tá? De um fariseu, de um doutor da lei, de um escriba, que ensinava exatamente como a lei exigia que os judeus vivessem. Amados, aqui é o encerramento do vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, dá aí, ó, o seu like, clica no sininho, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. E nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.